Não se entende como é que um quadro formado seja professor universitário, por exemplo, e viva num quarto que é um comboio, num quintal, com casa de banho comum, não é? E que pague quase metade do seu salário, que já é pouco. Como é possível entender que não haja nenhuma política efetiva do governo em relação a quadros que ganham pouco mais de 50 mil kwanzas mês, o equivalente a 100 euros, dando aulas como professores universitários. Se isto não é crime, procurem outro nome que melhor se ajuste, a não ser também coerência. Mas, no dia 14, para além do encontro dos namorados, que uns consideram, eu não aplaudo, não condeno, acho que é mais um dia que a pauta ocidental fez para recapitular o consumo das pessoas em futilidades, muitas vezes esquecendo num ramo de flores o pão que aos filhos falta à mesa. Mas, no dia 14 dizia Augusto Tomás, ministro dos Transportes de José Eduardo dos Santos, considerado pessoa próxima, o único ministro por ser cabinda que foi enclausurado, esteve mais de um ano nas fedorentas masmorras do regime, acusado de nada, para quem for ver efetivamente o acórdão do juiz Joel Leonardo, que depois desta condenação, fora dos carreiros do direito, foi alcandurado ao grau de presidente do Tribunal Supremo. Este cidadão foi ontem prestar declarações. Por que Augusto Tomás vai no dia 14 prestar declarações quando se encontra sobre a liberdade condicional? Pois, porque existiu um fenómeno que precisa agora de ser devidamente analisado, com frieza, com sentido de justiça e não de vingança, para se poderem apurar a realidade dos fatos. No dia 31 de dezembro de 2022, no período da tarde, um carro Lexus com vidros fumados, não se sabe como, descobre a casa de Augusto. Um dos seus elementos toca a campainha e diz que era portador de uma mensagem do presidente do Tribunal Supremo com caráter de urgência. E, dada a sua sensibilidade, gostariam de falar não em prima facie com Augusto Tomás, mas com a sua esposa. Transmitido o recado, estes encontravam-se em casa, estranham de facto essa iniciativa e transmitem ao guarda que, primeiro, a senhora não era parte do processo, segundo, não conhecia os mandatados, pelo que qualquer informação deveria repousar nos escritórios dos seus representantes legais ou advogados. Então, esperou-se aquele tempo, eles disseram, bom, isso não é bom, essa posição, e saíram. Assim que saem, os donos da casa indigitam alguém para seguir a viatura e colher mais dados que tinham sido negligenciados no início, como a matrícula da viatura e, se possível, flagrar algum dos seus ocupantes para se aferir se teria ou não alguma coisa a ver com o Tribunal Supremo. E, engendrada a perseguição, registar a matrícula, a dado momento para a viatura e do seu interior sai um elemento que interpela o motorista. Este, com sangue frio, não desliga o telefone e consegue filmá-lo, ao que este pergunta ao que está a ser seguido, e este explica e manda dizer o recado que já haviam dado inicialmente, que
o Augusto Tomás e a esposa, se não quisessem receber, que devessem entrar em contato com o ex-diretor de gabinete do ministro dos Transportes, que na altura era Augusto Tomás, Augusto Trindade, que é também o Augusto Trindade, contactado, disse na primeira vez que não tinha nada a dizer às partes. A verdade é que esta equipa foi exigir a Augusto Tomás que, se ele não desse a quantia de 3.000 milhões de kwanzas, 3.000 milhões, vulgo bilhões de kwanzas, 12 dias depois de 31 de dezembro de 2022, portanto, em janeiro de 2023, retornaria à cadeia. E a verdade é que as imagens flagraram que o homem que se aproximou da casa e da viatura de Augusto Tomás tinha ligações e estava, de facto, ligado à equipa do presidente do Tribunal Supremo. Ora, e aqui está. Até prova em contrário, existe a presunção de gostemos ou não do presidente Joel Leonardo. Não podemos aplaudir um julgamento e uma investigação nos mesmos moldes que ele fazia, moldes draconianos, marginais à lei. Temos que exigir que ele tenha um justo processo de investigação, de averiguação, para se de facto apurar. Dar-lhe oportunidade de se defender, coisa que ele não fez bastas vezes aos outros. Mas é preciso que nós possamos ensinar a esta gente que a magistratura da lei é sublime e não se move por vinganças, ódios e nem se move à procura de se ganhar lá à frente mordomias, enclausurando os demais que a gente não gosta. Fizemos um parágrafo para chegar a presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, militante do MPLA, da sua direção, sem experiência e sem nenhuma especialidade em direito, ela é economista, foi alcandurada mais por motivações partidocratas ao Tribunal de Contas. Poderia, não poderia, poderia integrar o grupo de juízes. Daí a ser presidente, vai uma distância, porque ela nem tinha nenhuma especialização que poderiam tê-la mandado fazer, e não o fez até hoje, desde 2020 que está lá. Recaem sobre ela fortes suspeições de ter dilapidado cerca de 4 milhões de euros transferidos de Angola para uma conta em Portugal titulada por um dos filhos. Ora, recai sobre ela essa suspeita. É preciso aferir se de facto colhe ou não colhe, se há fortes indícios e como é que se processou essa transferência. É que até cerca de 150 mil dólares é permitido, através de um despacho do Banco Nacional de Angola, que cada cidadão, em posse de dinheiro, possa o fazer para ajuda familiar. Será que houve anos bastante à frente deste tribunal para que 150 mais 150 mais 150 conferissem 4 bilhões? Se não, temos outra suspeição, mas temos também a presunção de inocência. Nestes dois casos, a magistratura judicial deve começar a emprestar higiene intelectual ao seu consulado, porque está de facto muito manchado. Ninguém confia no sistema judicial, nem mesmo aqueles que entendem direito. Eu não confio no sistema judicial. Eu fui julgado e condenado sem provas, como muitos outros. Palmilhei as fedorentas masmorras do regime e saí sem qualquer tipo de crime. Fui acusado de tudo. Só falta o MPLA acusar-me que eu não sou filho das minhas mães. Porque de resto já disseram que eu sou filho da coisa. Então é preciso limpar a magistratura. Não pode ser o Presidente da República a determinar que estes dois senhores peçam a sua demissão. E aí a culpa morrerá solteira. Tem que ser a classe a exigir um procedimento administrativo, um procedimento judicial capaz de se aferir tudo para então se chegar de facto àquilo que é normal e comum.
pois, ainda recentemente, foi expulso um juiz dos tribunais comuns.